Nunca é bom para um artista, seja uma atriz, um cantor, um escritor, ficar marcado por apenas um trabalho. A vontade de todos é ter uma história marcada por vários trabalhos de sucesso ao longo dos anos. Mas acontece que o rosto de algumas pessoas ficam ligadas com muita força em um único personagem, uma história ou uma franquia de filmes. E esse é o caso da atriz Neve Campbell. Para muita gente, ela sempre vai ser a personagem Sidney Prescott dos filmes da franquia Pânico. Mas a pergunta é, seria a personagem Sidney Prescott o único trabalho conhecido da atriz Neve Campbell? Seria essa a única personagem marcante que ela fez em toda a sua carreira de atriz? Isso é o que vamos descobrir agora. De que adianta ser uma sobrevivente nessa história se todos que você ama estão mortos? Neve Campbell nasceu no dia 3 de outubro de 1973 em uma cidade chamada Guelph, no Canadá, e foi por lá que ela passou toda a sua infância e adolescência. O pai de Neve Campbell era um professor de teatro e a sua mãe uma médica psiquiatra. Uma parte da família de Neve Campbell era envolvida com o mundo das atuações, e isso pode ter ajudado a despertar o desejo nela de ser uma atriz. Os seus pais se divorciaram quando ela tinha só 2 anos e Neve Campbell passava a maior parte do tempo na casa do seu pai, junto com seu irmão Christian Campbell, que também é ator. Quando tinha por volta de 8 anos de idade, Neve Campbell começou a fazer balé na cidade onde ela tinha nascido, no Canadá, mas depois de alguns acidentes durante as aulas de balé, ela foi perdendo o interesse por isso e começou a se envolver com o teatro. E antes de aparecer em qualquer trabalho na televisão ou no cinema, ela fez várias apresentações no Teatro Cannon, uma das maiores salas de teatro que fica na cidade de Toronto, no Canadá. Depois dessas apresentações no teatro, ela fez um contrato para aparecer em alguns comerciais da Coca-Cola. Coca-Cola welcomes Bryan Adams, waking up the nation. Esses eram os primeiros passos da jovem Neve Campbell que iria se tornar atriz. Os primeiros anos de Neve Campbell como atriz foi aquele começo bem padrão que muitos fazem. Eram só trabalhos pequenos, uma participação em um filme, e ela chegou a participar de um episódio da série Clube do Terror. Bom, e passando esses primeiros trabalhos que ajudaram ela a ganhar um pouco mais de experiência como atriz, aí ela já conseguiu o primeiro trabalho de destaque, que foi na série O Quinteto. Essa série começou no ano de 1994 e teve um total de 6 temporadas. A história da série é sobre um grupo de irmãos que precisam aprender a viver sozinhos depois que perdem seus pais em um acidente de carro. Essa série talvez não seja conhecida de muita gente, mas foi o primeiro grande trabalho de atriz dela, que era uma das protagonistas da série. Mas diferente do que algumas pessoas imaginam, o filme Pânico não foi o primeiro filme que deixou ela conhecida. Um pouco antes de Pânico, Campbell estava no filme Jovens Bruxas. A história desse filme mostra a personagem Sarah, uma adolescente que se muda para uma nova escola em Los Angeles, e lá ela faz amizade com 3 garotas, Nancy, Bonnie e Rochelle, que são conhecidas pelo interesse que elas têm por bruxaria. As 4 formam um círculo de amizade e começam a fazer algumas magias, usando os poderes para resolver problemas pessoais, como bullying, insegurança e alguns problemas de família. No começo, os feitiços parecem funcionar muito bem, mas logo elas começam a enfrentar algumas consequências por abusarem da magia. É um filme de baixo orçamento, custou 6 milhões para ser feito e não teve uma repercussão grande no lançamento. O filme só foi ficar conhecido muitos anos depois, quando apareceu em locadoras de filmes e começou a passar na TV. E logo depois do filme Jovens Bruxas, Neve Campbell já fez o seu trabalho mais conhecido. Em 1996, estreava no mundo todo o filme Pânico, filme esse que marcaria para sempre a história dela. Pânico foi uma criação de Wes Craven, considerado por muitos um dos mestres do terror moderno. Wes Craven criou simplesmente 2 dos personagens mais marcantes no universo de terror, o Freddy Krueger e o personagem Ghostface da franquia Pânico. Wes Craven dirigiu 4 filmes da franquia Pânico. O último que foi dirigido por ele foi Pânico 4, lançado em 2011. Wes Craven faleceu em 2015. Mas calma, para Pânico ter se tornado uma franquia, isso dependeu de um primeiro filme, e um primeiro filme bem feito. Do contrário, se o primeiro filme não fizesse sucesso, os filmes seguintes talvez nem iriam existir. E o sucesso foi bem grande.
O ano era 1996 e Pânico estreava nos cinemas americanos no dia 20 de dezembro. Com um orçamento de 14 milhões de dólares, o estúdio confiou no nome de Wes Craven, que já tinha criado o personagem Freddy Krueger e o filme A Hora do Pesadelo no ano de 1984. Então confiaram que Pânico, outra criação de Craven, poderia dar certo, e realmente deu. O filme Pânico fez mais de 170 milhões de dólares no mundo todo, e isso em cima de 14 milhões que o filme custou para ser feito. Ou seja, o filme se pagou e deu um ótimo lucro para o estúdio. E Pânico não demorou vários anos para ficar conhecido, foi algo meio instantâneo. O filme lançou e já começou a fazer sucesso. Neve Campbell, por ser o rosto principal do primeiro filme, logo se tornou uma das atrizes mais conhecidas dos anos 90. O filme foi elogiado por todos, tanto pelo público no geral e também pelos críticos de cinema da época. O primeiro filme Pânico, de 1996, é considerado por muitos como um respiro nos filmes de terror slasher, que são aqueles filmes que geralmente têm um assassino em série perseguindo e matando suas vítimas. Muitas vezes o assassino usa um objeto cortante, como uma faca, um machado ou algo desse tipo. Os filmes slasher são conhecidos por terem muitas cenas de violência gráfica. Dependendo do filme, muita coisa realmente é mostrada na tela. Os filmes de terror slasher costumam seguir um padrão. Temos um assassino mascarado ou com uma identidade misteriosa, temos um grupo de jovens e adolescentes que costumam ser o alvo do assassino, temos mortes em sequência que são para criar os sustos e tensão no filme, e temos, é claro, a personagem chamada de Final Girl, que geralmente é a última sobrevivente e é ela que enfrenta o assassino no final do filme. Todo esse padrão era sempre seguido nos filmes de terror slasher, e o primeiro Pânico, de 1996, tenta quebrar um pouco desse padrão, criando algumas reviravoltas no filme, e isso agradou bastante, coisa que outros filmes acabaram repetindo no futuro. E é claro que com todo o sucesso que foi o primeiro filme, uma sequência foi confirmada. Na verdade, não deu nem tempo de sentir saudade, porque um ano depois, em 1997, Pânico 2 já era lançado nos cinemas, com um investimento um pouco maior para ser feito, custando 24 milhões. Pânico 2 fez no mundo todo 172 milhões. O segundo filme fez sucesso, agradou muita gente que assistiu, mas já não tinha aquela sensação de novidade que o primeiro filme passava. E o que a Dimension Filmes, que era responsável por produzir os filmes, pensou, bora pro próximo. Pânico 3 foi lançado no ano 2000 e por mais que teve o envolvimento do criador Wes Craven, muita gente considera um dos piores filmes de toda a franquia. As críticas em cima do filme falavam que Pânico 3 tinha se tornado tudo que de certa forma eles iam contra no filme original. A sensação é de que o filme só estava buscando os lucros e não estava se importando mais com a história. Neve Campbell seguia sendo uma das principais no elenco do terceiro filme, junto com a atriz Courtney Cox e David Arquette. Pânico 3 custou ainda mais. O investimento no filme foi de 40 milhões, o que é considerado muita coisa para um filme de terror. E o resultado é que Pânico 3 fez 160 milhões nos cinemas. Foi o pior resultado entre os três filmes. E o que esse resultado ruim do terceiro filme gerou? Bom, Pânico simplesmente sumiu dos cinemas. O terceiro filme é do ano 2000 e o quarto filme só foi ser lançado no ano de 2011. Mas e fora dos filmes Pânico, a Neve Campbell não fez mais nada? Sendo bem sincero com vocês, ela até fez, mas nada que chegasse perto do sucesso que foi a personagem Sidney Prescott nos filmes Pânico. No ano de 1998, Neve Campbell estava em alta e foi colocada em uma lista das 50 pessoas mais bonitas do mundo pela revista People. E entre um filme de Pânico aqui e outro ali, ela fez um outro filme também nos anos 90, Garotas Selvagens. E pode ser que algumas pessoas tenham até visto ela pela primeira vez nesse filme. O filme Garotas Selvagens se passa em volta de um triângulo amoroso envolvendo o conselheiro de uma escola e duas alunas. O filme tem várias reviravoltas e passa por vários assuntos como vingança e sexualidade. O filme Garotas Selvagens é um dos mais conhecidos que a atriz Neve Campbell fez fora dos filmes da franquia Pânico. O filme Pânico no original se chama Scream. Em uma tradução mais direta para o Brasil, o filme poderia se chamar Grito, sei lá, mas resolveram traduzir como Pânico. Daí, no ano 2000, Neve Campbell participou de um filme que o nome original é Panic, e no Brasil traduziram como Pânico também. Pois é, vira e mexe tem essas cagadas em traduções e adaptações de um título pro Brasil. Quando saímos dos filmes da franquia Pânico para comentar outros trabalhos dela, realmente fica um pouco difícil, porque foram só trabalhos pequenos, seja em algum filme ou uma participação em alguma série. Dois trabalhos dela que ficaram conhecidos fora dos filmes Pânico: Arranha-Céu, um filme que ela fez junto com The Rock. O filme mostra um ex-agente do FBI que é acusado de causar um incêndio em um dos maiores prédios do mundo e vai ter que provar a sua inocência e salvar a vida dele e da sua família. A Neve Campbell faz a mulher do The Rock nesse filme. E um outro trabalho conhecido dela foi
na série House of Cards. Ela participou de 10 episódios da série durante a segunda e terceira temporada. Ela não aceitou sensualizar seus trabalhos. A Neve Campbell, no começo da sua carreira, nunca apareceu pelada em algum filme que ela fez e nem fez aqueles ensaios de fotos sensuais. E aqui não vai nenhum juízo de valor. Não acho que uma atriz se torne pior ou melhor por fazer alguma cena pelada. Isso vai do contexto de cada obra. Existem filmes e séries que em algum momento pode existir uma cena de nu frontal ou uma cena da pessoa pelada de costas. A cena pode durar só alguns segundos e o filme continuar normalmente, mas acontece que Neve Campbell não aceitou isso e no começo da sua vida de atriz, ela fez um contrato de não nudez em todos os seus filmes. Esse contrato foi quebrado no ano de 2004 com o filme Nunca Fui Amada, onde pela primeira vez ela apareceu nua em um filme. Logo depois do lançamento desse filme, ela fez fotos sensuais e foi capa da revista FHM. Campbell recebeu aproximadamente $500 mil para fazer a sessão de fotos sensuais. Acontece que a sensualidade dela parou por aí. Ela não aceitou ficar aparecendo pelada em outros filmes para ganhar um pouco mais. Será que a história de Neve Campbell como atriz poderia ter alcançado um outro nível se ela tivesse dado prioridade ao apelo sexual ao invés de focar na atuação? Neve Campbell recusou trabalhos onde ela iria receber um pouco mais, só que para isso ela tinha que de alguma forma sensualizar sua personagem ou até mesmo aparecer pelada, mas ela disse que nunca se identificou com esse perfil e não tinha nenhum interesse em ser assim. Em uma entrevista foi perguntado para ela o que ela achava do título que tinha recebido alguns anos atrás de atriz mais sexy. Neve Campbell respondeu: o que significa ser a mulher mais sexy do mundo? Ao invés de explorar a sexualidade em suas personagens e talvez até receber mais por isso, Neve Campbell preferiu se manter fiel a ela mesma e no que ela acredita, não aceitando trabalhos onde ela teria que se expor mais. Cansada de Hollywood. Neve Campbell já falou em alguns momentos que para ela conseguir trabalhos maiores e mais conhecidos, ela teria que navegar mais fundo dentro de Hollywood, só que ela se cansou desse sistema logo no começo, tudo envolvendo empresários, estúdios, as vontades de quem tem o dinheiro e quer controlar tudo lá dentro. Campbell contou da sua vontade de se mudar para a Inglaterra e se afastar de Hollywood. A mudança realmente aconteceu e ela morou um tempo em Londres, e isso também teria feito ela perder oportunidades de trabalho, ou pelo menos ter mantido a carreira de atriz dela mais ativa. Neve Campbell já falou que considera Hollywood um lugar insuportável. Não foi apenas o desgaste emocional causado pela indústria do entretenimento que fez ela se afastar de Los Angeles e do foco de onde todas as coisas acontecem. Ela conta que estava completamente cansada da vida naquela cidade. Neve Campbell viveu por 13 anos em Los Angeles e nunca conseguiu se sentir em casa, nunca sentiu aquele lugar como um ambiente agradável. A sensação quase o tempo inteiro era de competição, disputas de quem iria conseguir o melhor trabalho, de quem seria mais bem pago. Neve Campbell descreveu a cidade de Los Angeles como um lugar isolado do restante do mundo. Não é um lugar vibrante, um lugar alegre, parece sempre um lugar de disputa de poder. O dinheiro chega, mas o cansaço, o desgaste mental acaba sendo muito maior e às vezes não vale a pena. Juntando tudo isso e a falta de bons trabalhos, ela foi se afastando aos poucos dos grandes estúdios de Hollywood. Focada na família. Neve Campbell também rejeitou trabalhos por volta de 2012, quando ela se tornou mãe. Ela falou que como mãe queria estar realmente presente para o seu filho nos primeiros anos, por ser uma fase bastante importante para a criança. Depois de um tempo afastada por conta da gravidez, ela disse que voltou aos poucos e estava super disposta a aceitar novos trabalhos. Porém, se a gente olha do ano de 2012 para frente, ela fez poucos trabalhos de destaque. Teve o filme já citado nesse vídeo, Arranha-Céu, que ela fez em 2018, e teve uma participação dela em alguns episódios da série Twisted Metal em 2023. E ela também fez alguns episódios da série O Poder e a Lei, uma série da Netflix. Futuro dela na franquia Pânico. Na franquia de filmes Pânico que deixou ela conhecida, dos 6 filmes lançados até hoje, ela não participou de 2. O 4º filme lançado em 2011 e o 6º filme lançado em 2023. E Pânico 7 já foi confirmado para 2026, mas Neve Campbell já falou que não fez o 6º filme porque se sentiu desvalorizada. Depois ela falou que ficou triste por não ter feito o 6º filme, e depois ela falou que aceitou participar de Pânico 7. Ou seja, não dá para saber de fato o que vai acontecer. O fato é que Neve Campbell é o rosto mais conhecido da franquia Pânico, fazendo sua marcante personagem Sidney Prescott, e muita gente gostaria de ver ela no próximo filme. A franquia de filmes Pânico queria claramente dar espaço para novas atrizes quando escolheu Jenna Ortega e Melissa Barrera para fazer os filmes Pânico 5 e 6. Acontece que nenhuma das duas vai voltar por filme 7. A Melissa Barrera teria sido demitida depois de fazer alguns comentários defendendo a Palestina nas redes sociais. Já a Jenna Ortega não estaria com espaço na sua agenda por causa das gravações da série Wandinha. Sendo assim, saem as duas que faziam parte do novo elenco e voltam as duas do elenco original. Neve Campbell vai estar
voltar em Pânico 7, fazendo a Sidney Prescott, e a atriz Courtney Cox também volta fazendo a personagem Gale. E essa é a história da atriz Neve Campbell, uma atriz que se já aventurou por algumas séries e filmes, mas foi na franquia de filmes Pânico onde ela realmente ficou conhecida do grande público. E seria isso algo ruim para ela? Será que teria sido melhor ela não ter aceitado fazer as continuações de Pânico e tentado fazer outros filmes? Bom, não sabemos. O fato é que ela já saiu uma vez por conta de salário, então algum reajuste foi feito para que ela aceitasse voltar. Sendo assim, podemos entender que a franquia de filmes Pânico não deixou ela tão tranquila financeiramente ao ponto de não precisar atuar mais. E por mais que ela tenha participado de quase todos os filmes e seja a principal atriz dessa franquia, não podemos nos esquecer que estamos falando de um filme de terror. E o terror, por mais que tenha muitos fãs fiéis, não é um gênero que vende muito. Não é como um filme de herói, um filme de ação, que algumas vezes chegam a fazer bilhões nos cinemas. Um ator ou uma atriz em um filme de terror vai acabar recebendo menos mesmo. E só para ficar registrado, eu acho que não foram só as gravações da série Wandinha que atrapalhou a Jenna Ortega de voltar para fazer Pânico 7. O que atrapalhou também foi ela ter pedido 10 milhões de dólares para voltar. Ela queria quase todo o orçamento do filme só para pagar o salário dela. Aí também fica difícil. Mas enfim, não sei por quanto Neve Campbell aceitou voltar, mas para muitos, ela e sua eterna personagem Sidney Prescott é o que mantém a franquia Pânico viva. E se for assim, o seu retorno é bom para todos, tanto para ela quanto para aqueles que gostam tanto dos filmes. Agradeço por você ter assistido, espero que tenha curtido o vídeo e até a próxima.